O que eu fiz para sair de uma aluna que não fazia nada na escola, ou seja, uma aluna muito ruim, para uma aluna decente. E quando eu digo decente, significa que eu não sou extraordinária e que eu não sou perfeita, mas que eu melhoro e tento todos os dias ser melhor. Eu vou falar sobre como eu comecei o meu hábito e vou ajudar essas pessoas que ainda não têm esse hábito ou que ainda estão começando. O meu objetivo é ser, sim, extraordinária no meu estudo, é ser perfeita no meu estudo. E por isso eu tô fazendo esse diário, só que ele é uma coisa realista, né? Porque eu não vou falar algo que eu não sou aqui pra vocês. Eu tô mais contando sobre a minha jornada e ajudando quem também tá começando agora. Como eu era, porra, na escola, mano. Eu era a pior aluna, de fato, da sala, tá ligado? Tipo, a pior aluna das mulheres. Porque se for contar todo mundo, eu era a segunda pior. Eu tinha um amigo que era pior do que eu. E no sentido de... Eu nem tirava notas tão ruins, assim. Só que, cara, eu era uma aluna bizarra, porque eu só ficava no celular. Meu terceiro ano do ensino médio mesmo foi todinho no celular, sem assistir nenhuma aula. O meu primeiro e segundo ano foram até melhores. Agora o terceiro, cara, o terceiro eu dei... Eu realmente não fiz nada. Não fiz nada. E eu me arrependo muito disso, tá? Eu não tô falando isso com orgulho, eu me arrependo muito disso. Eu tinha facilidade pra aprender as coisas, mas eu não me esforçava, eu tinha facilidade assim, né? Eu entendia ele, só que eu não sabia de fato como que eu estudava. Toda vez que eu estudava, pegava uma matéria para eu entender, eu não fazia direito e isso resultava em, tipo, não aprendia, de fato. Eu aprendia ali na hora, passava alguns meses, eu esquecia tudo. Foi meio que me traumatizando, digamos assim, que eu falei, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar. E isso me atrasou bastante, né? Tenho 19 anos, eu vou fazer 20 daqui a alguns dias, mas minha vida poderia ter sido mais fácil e melhor se eu tivesse entendido as coisas que eu vou falar aqui antes. No meu ensino médio, eu passei em química assim, eu odiava química, eu odiava muito. Química era a matéria que eu tinha menos afinidade, que eu era pior. Tipo, nos meus 3 anos de ensino médio, eu não usei a tabela periódica pra nenhuma prova. Fiz todas as provas sem tabela periódica, porque eu não sabia usar, tá ligado? Eu não sabia nada. Eu chegava já na sala e o professor já passava estequiometria. E depois eu fui entender, cara, como é que eu vou aprender estequiometria se eu não sabia nada, tá ligado? Eu não sabia absolutamente nada. Eu já chegava e pá. Estequiometria, eu não tinha aprendido nada do básico ainda. Entende? Tipo, todo conhecimento tem que ter uma estrutura. Então, não adianta você ir, vamos falar aqui sobre os átomos, depois vamos para a estequiometria, depois química inorgânica. Isso não existe, todo o conhecimento é estruturado, é uma pirâmide, tá ligado? Não é uma pirâmide, mas é um bloco após o outro. Então não dá pra você passar essas fases e achar que você vai aprender tudo perfeito, porque você não vai. Isso vai acabar te desmotivando. Então o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter, sei lá, estudado o básico ali, decorado pra passar ali na prova. Em casa ter estudado o quê? A base de verdade de química para poder depois entender isso. Só que eu achava que eu ia perder o meu tempo fazendo isso. Só que a verdade é que eu ia ganhar muito, muito mais tempo. Entende? Porque agora eu tive que fazer um ano de cursinho, talvez 2, se eu não passar esse ano. Nesse ano de cursinho eu me desenvolvi muito, eu aprendi a estudar de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, que foi sabendo não só pegar o básico e fazer o básico bem feito para poder colocar matérias mais difíceis depois. Isso todo mundo sabe. A verdade é que não adiantava fazer isso de uma forma mal feita, sabe? Quando eu digo mal feito, eu quero dizer, eu ia dar física como exemplo. Então, física você consegue pegar os assuntos meio que separados. Tipo, lógico que tem uma base da física, você precisa entender os conceitos de energia, as coisas mais fundamentais. Só que, tipo, você pode pegar cinemática para você começar, ou você pode pegar ondulatória, ou você pode pegar termologia, tipo, não faz diferença, você consegue pegar essas coisas e elas não se atrapalham, entende? Agora, química não, química é algo muito mais construtivo. O que eu quero dizer é o seguinte, meu professor passava lá, prova de ondulatória, e aí eu ia no YouTube pra falar, pô, eu preciso tirar uma nota boa em física, mas eu não assisti nenhuma das aulas. E eu só fiquei no celular ou matando aula, que era o que eu fazia. Aí eu ia lá no YouTube e pesquisava aula de física ondulatória. Eu via lá, sei lá, professor com uma playlist enorme. Eu falava, cara, eu não vou assistir isso tudo. Eu não vou. Ou eu colocava uma aula de 20 minutos no 2x, porque eu não conseguia assistir uma aula de 20 minutos sem ser um sacrifício. Ou eu só assistia 15 minutos e parava. Tipo, não assistia a playlist toda. É impossível assistir a playlist toda de ondulatória pra fazer a prova. Não, eu só ia lá, vou assistir 2 aulas de 20 minutos aqui e já era
um sacrifício muito grande pra mim. Entende? E aí eu falo, pô, mano, nossa, eu estudei, mano, estudei 40 minutos aqui de ondulatória, como é que eu não aprendi? Se eu quisesse, eu teria aprendido ondulatória? Sim. Mesmo sem ter uma base física, eu teria aprendido ondulatória. Mas, cara, a verdade é que eu não tinha condição de assistir uma aula de 1h30, por exemplo. Não tinha. Não tinha condição. E às vezes você tá nessa situação que você não consegue assistir uma aula grande, uma aula densa. Entende? Você vai lá e fica, aulinha de 10 minutos, aulinha de 15 minutos. Só que você nunca vai aprender dessa forma e você só vai ficar se frustrando, porque você, de certa forma, tá gastando seu tempo, mesmo que seja um pouco tempo. Você tá gastando e você tá gastando sua energia e você não tá tendo resultado, porque, mano, você não vai ter resultado assistindo uma aula de 15 minutos. Ou várias aulas de 15 minutos. Não vai, cara, não vai. Você precisa ter uma aula boa, uma aula dessa. E se você não tiver uma aula, você pega o livro e você lê, sabe? Você pega o livro e você aprende ali lendo e revendo, tá ligado? E fazendo os exercícios. E, cara, eu errei isso porque eu errei isso e tal. Parece muito óbvio, só que as pessoas elas acham que elas estão lá no ensino médio, elas vão assistir uma aulinha de 15 minutos, 20 minutos, vão assistir 3 aulas e aí pronto, o conteúdo é delas, elas vão ir bem na prova. Elas podem ir bem na prova, isso é fato. Eu ia bem nas provas porque às vezes eu pegava o conteúdo ali rápido antes ou às vezes eu colava também. Tipo, eu era uma aluna muito ruim, mano, muito ruim. Então eu colava e eu passava cola. E não tô me orgulhando disso, na verdade, eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia querer ser, tipo, top aluna da sala. E todo ano eu falava isso, todo ano eu falava, cara, esse ano eu vou ser uma aluna muito foda. Só que depois eu, sei lá, eu faltava alguma aula, eu perdi o conteúdo, ou os professores começavam o conteúdo e eu já não sabia nada, e eu via que todo mundo da sala sabia, eu me sentia muito desanimada, muito pra trás, eu falava, se dane. Então, eu peço que você não se sinta assim, cara, porque você pode aprender qualquer coisa se você se esforçar, tá ligado? É só isso, é só você se esforçar e você dedicar horas e dedicar energia que você vai aprender. Às vezes parece uma matéria impossível, de química ou física, mas eu te garanto que não é, na verdade. É tudo muito simples, principalmente a nível de ensino médio. E você só precisa se dedicar bastante, que você vai conseguir. Não é que é simples. É simples, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem muita coisa que realmente você tem que, né, ter um conhecimento mais avançado, só que você consegue, se você se esforçar e você colocar horas e trabalho de verdade ali, não só, vou ver uma aula de 20 minutinhos aqui e vou mexer no celular. Agora, as minhas considerações finais são que para você conseguir criar esse hábito de estudo, você vai ter que eliminar muitas coisas da sua vida e você vai ter que entender como funciona o processo para que você não se sinta desmotivado, para que você não faça algo errado e depois você fique pensando que você perdeu o seu tempo ou que você simplesmente não consegue aprender. Você fica se auto-sabotando, falando, esse cara, eu não consigo estudar, cara, eu não consigo aprender. Você consegue sim, você só precisa da estratégia certa, que é saber as matérias que são a base, o meio e o fim, cara. Você precisa saber disso. Não adianta começar de um extremo para outro. Você tem que seguir a ordem lógica das coisas e se aprofundar o máximo que você consegue com o material que você tem. E outra coisa que eu queria falar é que o processo, ele muda a sua vida, não a sua aprovação. Então, tipo, se eu não tivesse passado por esse processo, eu nem saberia o que eu ia querer da vida. Eu sou uma pessoa muito mais madura porque eu dediquei muitas e muitas horas ao meu estudo. Mesmo sendo uma estudante decente, como eu falei, uma estudante medíocre, eu posso me chamar assim, cara, porque eu ainda tô nessa jornada e eu vou me tornar uma estudante excelente, eu tenho certeza disso. Mas como eu ainda tô nessa fase, eu posso falar. O estudo mudou completamente a minha vida, mesmo não sendo perfeito, e que a sua caminhada vai mudar completamente a pessoa que você é.